Amém. Aos pais e aos vovôs, parabéns pelo seu dia, que Deus abençoe. Que venham mais filhos, né, irmãos, para aumentar o número de membros da igreja. Acompanha aí o exemplo de Madison, né? Madison já está se organizando para o próximo, se Deus quiser. Não, amém, Madison. Você já contribuiu bem, meu irmão, Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite tão especial, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, e nós estaremos pensando um pouco acerca dos versos 14 a 28. Marcos capítulo 9, verso 14, a princípio nós leremos o verso 14 ao verso 18, e depois nós vamos lendo um pouco mais à medida que formos avançando. Vamos pensar, irmãos, a respeito do comportamento de um pai que tinha como grande ambição marcar um encontro entre o seu filho e o Senhor Jesus. Essa vai ser a nossa grande aplicação hoje à noite. Como pais que somos, temos o nosso dever de colocarmos os nossos filhos diante do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14, o Senhor nos diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele o saudava. Então ele interpelou os escribas: acerca de que vocês estavam discutindo com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e o menino espuma, rilha os dentes e vai definhando. Eu implorei aos seus discípulos para que eles expulsassem esse demônio, mas eles não puderam. Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós somos profundamente apaixonados pelo Senhor. Nós somos o teu povo. Nós somos aqueles que foram comprados pelo teu sangue. Nós nos orgulhamos da família que pertencemos. E nós, ó Pai, gostaríamos de reunir condições para que, através das nossas vidas, nós pudéssemos, ó Deus, contribuir melhor para a expansão do Teu reino e para a manifestação da Tua glória. Nós somos bem-aventurados porque sabemos, ó Pai, aquilo que Tu fizeste por nós na cruz do Calvário. E hoje à noite, ó Deus, nós gostaríamos de aprofundar pouco mais esse conhecimento ao estudar esse texto tão precioso que o Senhor nos propôs ao coração. Portanto, seja misericordioso para conosco e trata com cada um de nós de uma maneira simples e objetiva. No nome de Jesus, amém. Pois bem, irmãos, Jesus se encontrava na porção inicial do seu ministério, ou melhor, na porção final do seu ministério. Esse era o terceiro ano do ministério público do Senhor Jesus. Ele se encontrava na região próxima à Galileia, mais precisamente em Cesareia de Filipe, ou Cesareia Marítima, uma região portuária, e Jesus, sendo ali ladeado pelos discípulos, pregava o Evangelho. Essa porção do ministério do Senhor Jesus era uma porção peculiar, porque a partir desse momento ele visitaria pela última vez a Galileia e então partiria para a Judéia para ser crucificado. Portanto, as pessoas que estavam encontrando com o Senhor Jesus a partir desse capítulo 8 e 9 do Evangelho de Marcos, estavam se encontrando com ele pela última vez enquanto um personagem histórico. Grosso modo, seria como que se essas pessoas tivessem uma última oportunidade de, tendo contato com Jesus, ter as suas vidas transformadas por ele. Portanto, Jesus pregava o Evangelho e em dado momento ele percebeu que havia chegado o momento de viver uma experiência marcante na sua vida, que seria a transfiguração. Portanto, Jesus reuniu aqueles discípulos que faziam parte do círculo mais íntimo, e é bem interessante nós percebermos isso, mesmo Jesus sendo Deus, haviam pessoas que eram mais peculiares, que eram mais caras ao seu coração. Dentre todos os discípulos que o acompanhavam, em dado momento ele escolheu 12, e depois dentro do grupo dos 12, haviam 4 que estavam sempre próximos do Senhor Jesus. Hoje pela manhã o pastor Rony pregava de uma maneira muito poderosa acerca de como o Senhor Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que era o líder de uma das sinagogas em Israel. E como Jesus pontuou que apenas alguns discípulos participariam de mais aquela aventura maravilhosa onde Jesus estaria realizando um milagre prodigioso. Nesse momento, quando Jesus subiria em um daqueles montes da região de Cesareia, apenas os discípulos mais íntimos o acompanhariam: Pedro, João, André. Portanto, irmãos, nós aprendemos uma coisa muito interessante aqui.
que seria muito salutar para nós se nós estivéssemos dentro desse grupo que está mais próximo do Senhor Jesus. Dentro de toda a progressão bíblica, sempre houve homens e mulheres que andaram muito próximos a Jesus. Eu já citei esse texto quando nós estudávamos a palavra quinta e sexta-feira, e agora eu reitero. Dentro do saltério há uma porção das Sagradas Escrituras que, se nós não lermos com algum cuidado, essa porção não vai falar com a propriedade que tem. É o Salmo 103, versículo 7, onde está escrito que Moisés conhecia os caminhos do Senhor, enquanto que a população de Israel, enquanto que a massa do povo apenas observava os prodígios. É maravilhoso, irmãos, ver quando a coisa está acontecendo, quando o poder de Deus está se manifestando, mas a algumas outras pessoas é dado a sentar-se à mesa do projeto, para que Deus, naquele momento, lhes manifeste os seus caminhos. E como seria interessante para nós se nós orássemos nesse sentido, para que Deus se revelasse mais a nós, para que nós estivéssemos mais próximos dele, mais afeitos à sua glória, mais sensíveis à sua voz, para que nós estivéssemos de fato onde ele está atuando, onde a coisa está acontecendo, não observando meramente o estardalhar dos fogos, por assim dizer, mas a maneira com que o Senhor Jesus escreve, de uma maneira pontual, aquilo que de fato vai acontecer. Em outras palavras, meus irmãos, não se acostumem ou não se contentem em tão somente viver das experiências dos demais. Algumas pessoas aqui, do verso 2 até o verso 13, ouviram falar que Jesus transfigurou-se, enquanto que outras viram a transfiguração. Portanto, vamos nos assentar nessa mesa para observar esse projeto. Logo, algo extraordinário acontecia. Jesus nos fazia antever o seu corpo de glória, o corpo que ele agora possui, assentado à destra do Pai, um corpo que nós teremos em semelhança, um momento maravilhoso. Até que finalmente, enquanto ele se encontrava naquela situação, nós estamos lendo a história que acontecia de maneira paralela, entre mentes, ao mesmo tempo. Marcos nos diz que, enquanto aquilo acontecia, o grupo de 9 discípulos que não tinha subido junto com Jesus, apenas Pedro, Tiago, André estavam com ele. O grupo dos 9 que haviam permanecido no sopé da montanha estava ali arrodeado de uma numerosa multidão. E enquanto a multidão concorria, alguns doutores da lei discutiam com os discípulos e desdenhavam acerca do comportamento deles. Os escribas estavam desdenhando dos 9 apóstolos que permaneceram, porque eles não reuniram poder suficiente para expulsar o demônio daquele garotinho que havia sido trazido por seu pai até os pés do Senhor Jesus. Quem sabe aquele homem, não sabendo, talvez, que aquelas seriam as viagens finais do Senhor Jesus na região da Galileia, procurou Jesus de fato como sua última esperança. Imagine se ele soubesse que de fato Jesus partiria dali para nunca mais voltar como personagem histórico. Pois bem, aquele homem via em Jesus a sua última esperança. Ele queria colocar o seu filho aos pés de Jesus, para que, tendo um encontro com Jesus, aquele garoto tivesse a sua vida transformada. Contudo, quando ele chegou até onde o Senhor Jesus se encontrava, Jesus vivia a experiência da transfiguração ao lado dos seus discípulos mais íntimos, e 9 dos demais discípulos permaneciam ali, e aquele homem tinha pressa. Ele percebia que aqueles 9 homens eram homens que haviam caminhado por cerca de 3 anos com Jesus. Portanto, se supunha que aqueles homens eram homens de oração suficiente, de consagração suficiente, que tinham conhecimento devido para lhes declarar o reino e para lhes expandir a glória de Deus, de modo que aquelas vidas fossem transformadas, apesar da ausência de Jesus. Em último caso, irmãos, é isso que se espera de nós, porque nós somos o povo do Senhor, nós somos o povo do livro. Nós somos missionários em potencial, e as pessoas que se relacionam conosco e que sabem que nós somos o povo da cruz ensanguentada esperam um comportamento de nós. E como é frustrante, irmãos, quando as pessoas vêm cheias de expectativa e nós não respondemos à altura. Quando as pessoas veem um aspecto de piedade em nós e de abnegação e de vida com Deus, e quando se relacionam conosco de uma maneira mais íntima, percebem que nós não somos lá tamanha coisa. Não é frustrante isso? Aqueles que de fato são apaixonados por Jesus se frustram com isso, e isso lhes maltrata o coração, porque nós queremos, irmãos, apesar de nós, das nossas falhas, dos nossos somenos, das circunstâncias que norteiam as nossas vidas, mostrarmos para as pessoas que, apesar de não sermos os melhores, os mais desenrolados, os mais estudiosos, nós somos apaixonados pelo que fazemos.
para que os pecadores venham até nós e, quem sabe, digam assim: de fato ele não é o mais estudioso, ele não é o mais inteligente, ele não é o mais elaborado, mas ninguém pode dizer que ele não é apaixonado, que ele não busca ter uma vida de santidade, que ele não busca ter uma vida de renúncia. Infelizmente, nessa história em especial, não foi o que aconteceu. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio e os escribas não perderam a oportunidade de fazer chacota com eles, de impor-lhes isso no rosto. Não sabiam eles que Jesus estava bem próximo, e quando Jesus chegou e todo aquele cenário estava montado, as pessoas ficaram maravilhadas. Alguns doutrinadores acham que ia acontecer com Jesus algo daquilo que acontecia com Moisés, quando Moisés, ante a glória do Senhor, tinha o rosto resplandecente e depois aquela glória ia esvanecendo. Eu acredito que não, porque como Jesus é Deus, essa glória nunca haveria de desvanecer, ela haveria de aumentar e brilharia muito mais que o sol. Lembra do encontro do apóstolo Paulo com o Senhor Jesus a caminho de Damasco? Ele brilhava mais que o sol. Na verdade, o que me chama a atenção aqui é o aspecto de santidade que provavelmente norteava o comportamento de Jesus. As pessoas olhavam para Jesus e viam nele santidade. E elas ficaram tão profundamente tocadas com o comportamento de Jesus que aquilo lhe chocou. Houve um pregador que viveu no século XIX e ele agrega muito à minha vida. Todos os dias eu leio a Bíblia com base em um guia de leitura que foi escrito por ele há muitos séculos atrás. O nome dele era Robert McCain. Ele morreu com 29 anos de idade. Ele era tão apaixonado por Jesus que morreu muito jovem, de tanto que ele se doou à obra. É dele a famosa frase que diz: Deus me deu uma mensagem e um cavalo, e eu matei o cavalo. E agora, o que eu faço com a mensagem? Ele sabia que era natural que uma espada bem afiada consumisse a sua bainha. Que fenomenal isso! Ele era um pregador poderoso. Os comentaristas da sua época diziam que quando ele saía do gabinete dele em direção ao púlpito para pregar o evangelho, a sua igreja já começava a chorar, porque tinham certeza que aquele jovem pastor estava saindo da presença de Deus para a presença deles. E quando as pessoas lhe indagavam qual era a sua maior contribuição para aquele rebanho, ele dizia: não é a minha oratória, não é a minha teologia, não é a maneira com que eu exponho publicamente as Escrituras. A minha maior contribuição para o meu rebanho é a minha própria santidade. Se um homem de carne e osso, sujeito às mesmas paixões que nós, impactava o seu público dessa maneira, o que se dirá de Emanuel, irmãos? Descendo do monte da transfiguração, deve ter sido algo emblemático. Vocês conseguem gastar 2 ou 3 segundos das mentes prodigiosas de vocês imaginando Jesus voltando daquele evento espetacular? Pois bem, e Jesus não perdeu tempo. Ele olhou nos olhos dos doutores da lei e perguntou: vocês estavam discutindo acerca de quê? E eles não reuniram condições de responder. Como? Nós estávamos aqui sorrindo porque eles não reúnem poder suficiente para fazer o que devem fazer. Porque eles não tiveram coragem de falar dessa maneira. Porque Jesus provavelmente responderia: e quanto a mim, que dizeis vós? Isso é fenomenal, irmãos. Isso é maravilhoso. E eles ficaram impactados. Mas uma pessoa em especial que se encontrava naquela multidão não deu espaço para que os doutores da lei especulassem em teologia. Ele tinha uma necessidade urgente, premente. E ele disse assim no verso 17: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e o rapaz espuma, rilha os dentes e vai definhando. Eu implorei aos teus discípulos para que eles o expulsassem, mas eles não puderam. Que frustrante, irmãos. Que frustrante. O Evangelho de Marcos é escrito para pessoas desesperadas. O Evangelho de Marcos é escrito para pessoas que pensavam em desistir, para pessoas que achavam que não suportariam mais, que aquele seria provavelmente o seu último dia. É por isso que quando você vai estudar Marcos, Marcos não vai se preocupar com genealogias, Marcos não vai se preocupar com histórias contextuais. Marcos já começa demonstrando Jesus, que é um poderoso operador de milagres. Um Jesus que sabe aquilo que nós enfrentamos, quais são as nossas necessidades, quais são as nossas demandas. Marcos procura apresentar um Jesus que tem poder para até dos mortos trazer vida.
É um evangelho que traz paz, é um evangelho que traz consolo. E essa mensagem é uma das mensagens que mais fala ao meu coração. Esse homem sofria de uma maneira que nós não temos condições de propor em palavras. Porque esse demônio em especial era terrível, se bem que todos o são. Mas havia uma ambição maliciosa por trás do comportamento dele. Porque desde quando esse garoto vivia em tenra idade, o demônio fazia questão de lhe atirar em fogueiras. E quando o garoto estava perto de lagos, ou de mares, ou de cisternas, ou de um local onde havia água suficiente, o demônio o atirava de uma maneira peculiar ali. Portanto, era de fato a personificação do próprio Satanás. E eu ficava imaginando qual seria o cotidiano desse homem, sem paz para ir trabalhar, sem paz para tirar uma soneca após o almoço, porque em qualquer momento ele poderia acordar-se com o filho dentro de uma fogueira, ou com o filho se atirando dentro de uma lagoa, ou dentro de uma cisterna. Eu fico imaginando um garoto que era apenas pele e osso, maltratado, espoliado, injuriado, que quando caminhava pelas ruas empoeiradas de Cesareia Marítima, as pessoas diziam: lá vai o endemoniado, que faz parte daquela família quebrada, frustrada. Como deve ser terrível não conseguir comer, não conseguir beber, não conseguir dormir. Se um mero resfriado nos retira a paz de nós que somos papais e mamães, imagine um filho miseravelmente endemoniado. Mas havia esperança, havia saída, um povo com uma mensagem revolucionária se encontrava ali. E aquele homem não mediu esforço, sabe Deus o que ele teve que passar para chegar até ali, e ele apresentou o seu filho a 9 homens que caminhavam há 3 anos com Jesus. Homens que haviam sido treinados para isso, que haviam se preparado para isso, e eles não conseguiram fazer, irmãos. É tão frustrante para mim, não é para vocês? Como é frustrante quando a coisa não acontece no púlpito, quando é frustrante quando a coisa não acontece no evangelismo, como é frustrante quando a aula não flui, irmãos. Como nós deveríamos clamar a Deus por uma maior piedade, por uma maior devoção, para que Deus pudesse nos dar mais dele, para que nós pudéssemos dizer: não é por causa do meu nome, Senhor, não é por causa do meu legado, não é por causa da minha denominação, é por causa dessa frustração, Senhor. Já que eu estou aqui para ser a tua voz, me dá a tua voz. Já que eu estou aqui para ser o teu povo, me permite ser o teu povo. Já que eu estou aqui para ser um canal, meu Deus, que o teu poder flua a partir de mim. Me ofereça as ferramentas que eu preciso para implementar na terra os valores do teu reino. Faça acontecer, Senhor. Como nós precisamos de mais orações que tenham essa ambição, irmãos. Porque essa era a santa ambição de Jesus. Ele dizia: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para realizar a obra que Ele me confiou, e Ele vivia para isso. E há muitas pessoas, irmãos, que vivem para isso, e nós precisamos viver da mesma maneira. Portanto, no verso 19 está escrito, palavras de Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando eu vos sofrerei? Tragam a criança. E trouxeram a criança até Jesus. E quando o demônio viu a Jesus, imediatamente agitou a criança e o jogou na terra. E a criança começou a espumar. E enquanto aquilo acontecia, Jesus se aproximou do pai da criança e perguntou: há quanto tempo o seu filho sofre esse mal? E aquele homem respondeu: desde que ele era uma criancinha. E muitas vezes o demônio lança o meu filho no fogo, Senhor, e depois lança o meu filho na água. Esse demônio quer matá-lo, mas se tu podes alguma coisa, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Ao que Jesus respondeu: se eu posso, na verdade tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, chorando: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. O que nós temos aqui, irmãos? Nós temos Jesus dizendo para nós no verso 19 que nós deveríamos clamar cada vez mais por uma maior sensibilidade, para que Deus colocasse uma maior paixão em nosso coração pelos perdidos. A nossa irmã Débora, de uma maneira tão bonita, nos falava a respeito
da situação da nossa região. Perceba, nós somos o terceiro estado menos alcançado de todo o Nordeste. E das 4 cidades que ela mencionou, 2 estão num raio de menos de 100 quilômetros de Campina Grande. Riachão, Pilõezinhos, mas além delas 2 nós temos Santo André, Parari, Gujão, na mesma situação. Menos de 100 quilômetros, irmãos. E como ela mencionou, nós somos um povo que detém tanto conhecimento, nós somos um povo tão elaborado. Mas até quando Jesus vai olhar dos altos céus pessoas que não conseguem discernir, espiritualmente falando, a mão esquerda da mão direita, sem o esclarecimento? Nós precisamos nos envolver mais, em nome de Jesus. E é por isso que Jesus dizia: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Até quando situações que já deveriam ser resolvidas por vocês ainda não são resolvidas? Pela falta de piedade, pela falta de consagração, pela falta de oração, pela falta de dedicação. Então ele diz: tragam a criança, e trouxeram a criança. Versículo 20: quando o demônio viu a Jesus, agitou a criança violentamente e a atirou por terra. E o garoto começou a revolver-se e a espumar. Seria um quadro semelhante à epilepsia, onde a pessoa fica com o corpo rijo, ralhando os dentes, espumando, sem o controle das suas faculdades, tendo espasmos violentos, uma situação terrível. Quem já viu um ataque como esse sabe como uma pessoa que é acometida dessa enfermidade sofre. Agora imagine isso sendo provocado por um demônio, que vem para matar, para roubar, para destruir. E Jesus, irmãos, controlando toda a situação, mesmo sabendo que aquele pai de família se encontrava desesperado, conversa com ele. Jesus muito provavelmente queria nos impactar com essa história, porque nós conhecemos Jesus. Jesus não é como alguns pseudo-pastores que nós temos por aqui, que são verdadeiros achaques, mentirosos, que ficam entrevistando demônios para ter popularidade. Jesus não faria isso. Jamais, ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Mas Jesus queria nos mostrar como o mundo espiritual é terrível, como o tentador é maligno, como ele é asqueroso e como nós devemos ser soldados constituídos, irmãos, valorosos, preparados. Há quanto tempo isso acontece? E aquele homem em frangalhos diz: desde que ele nasceu, Senhor, desde que ele começou a dar os primeiros passos. A expressão grega que ele usa para desde tenra idade aponta, irmãos, para um garotinho que está começando a andar. É a raiz da palavra pedagogia em português. Você consegue imaginar uma cena dessa? Uma criança de colo, numa situação miserável dessa? Mas não é meramente jogar a criança no chão e sujá-la de terra. É toda a maldade que há por trás. Como um ser tem coragem de jogar uma criança no fogo e depois jogá-la na água, para o desespero de uma família, para a comoção de pessoas, irmãos, que viviam numa época em que ainda não havia a expressão: eu lhe repreendo em nome de Jesus. Mas esse homem ouviu falar nesse nome, que aquele filho de carpinteiro peregrinava pelas regiões empoeiradas da Galileia, e ele foi até lá. Como parte o coração quando alguém busca Jesus em nós e não o encontra? Mas o mestre havia retornado, e algo extraordinário haveria de acontecer, porque quando Jesus está presente, irmãos, nada permanece da mesma forma. Muitas vezes ele o lança no fogo, Senhor, e na água, para o matar. Você consegue imaginar quantas cicatrizes? O semblante dessa criança, a maneira como ela se comportava naquela terra, revolvendo-se na poeira, a maneira como o coração daquele pai batia. E ele ainda reunia condições para dizer: se tu tem misericórdia de nós, já que ninguém mais pode nos ajudar, ajuda-nos, Senhor. Ao que Jesus respondeu: claro que eu tenho poder para ajudar, mas você reúne condições de crer. Por que Jesus conversava com aquele homem nesse sentido?
Porque um milagre nunca é um fim em si mesmo. Se Jesus tivesse meramente expulsado aquele demônio, tudo que Jesus teria feito por aquela criança era reuni-lo à sua família e depois liberá-lo para que alguns anos depois ele caminhasse a passos largos em direção ao inferno. Um cego que volta a ver só consegue enxergar até o inferno, irmãos. Um deficiente que volta a andar só consegue caminhar com as próprias pernas até a perdição infernal. Nós não podemos ficar na mera apresentação do sobrenatural. O Espírito Santo é capaz de resolver essas demandas, expulsar demônios, dar vista aos cegos, curar coxos, deficientes físicos. Mas a sublime e principal missão do Espírito Santo é apresentar a pessoa do Filho, para que os pecadores se rendam ao senhorio do Senhor Jesus. Lembre do Pentecostes no capítulo 2. Tochas de fogo sobre a cabeça dos discípulos, barulho semelhante a de um vento impetuoso, pessoas falando línguas que elas nunca haviam estudado. São milagres extraordinários, sim ou não? Mas a multidão olhava para tudo aquilo e dizia: esse povo está cheio de cachaça. Porque o milagre nunca é um fim em si mesmo. Pedro se levantou e apresentou o Evangelho. E aí sim, irmãos, o nome do Senhor de fato foi plenamente glorificado. Você crê que eu não apenas tenho condições de curar o teu filho, mas que eu sou o Filho de Deus que pode te colocar no céu? Essa é a pergunta que está por trás. E aquele homem já se encontrava tão frustrado, que ele respondeu, irmãos, de uma maneira tão magnífica, que isso falou meu coração desde a primeira vez que eu li. Ele disse assim: eu creio, mas se houver qualquer coisa em mim que prejudique esse milagre, se houver qualquer partícula de dúvida, se houver qualquer tipo de pecado que não te habilite, Senhor, a libertar o teu filho, não coloca isso na conta dele, não. Os melhores pregadores, irmãos, do Evangelho, quando vão subir no púlpito, oram dessa maneira: Senhor, se houver qualquer coisa em mim que impeça o teu povo de ser abençoado, cobre de mim, Senhor. Não cobre deles. Se houver qualquer falha na maneira com que eu me preparei para essa mensagem, cobre de mim, Senhor. Mas apresente o Evangelho a eles. Se houver qualquer falha no meu caráter, Senhor, que impeça o Senhor de se manifestar com poder e glória hoje à noite por meio dessa pregação, ensina-me a mim, Senhor, mas abençoa-lhes agora. É a oração desse homem. Se houver qualquer coisa em mim que te impeça de ajudar esse garoto, Senhor, tenha misericórdia e me ajude, me ensine. A Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais desprezará. Não é sensacional isso? Que coisa maravilhosa. Verso 25, vamos lá. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito a criança, o deixou, como que se a criança estivesse morta, a ponto de todo mundo dizer assim: morreu. Mas Jesus segurou a criança pela mão e o levantou. E ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Ao que Jesus respondeu: porque aquele demônio jamais será expulso, senão por meio de jejum e oração. Pois bem, vendo Jesus que a multidão concorria, vendo que o cenário estava montado, e agora ele tem poder ou não tem? Aqueles ali não, esse aqui, que será? O que é que vocês acham, irmãos? Jesus tem poder? Não há nenhum coração tão duro que ele não possa quebrar. Não há nenhum poço tão profundo que ele não possa alcançar. Não há nenhuma família tão quebrada que Jesus não possa reconstruir. Não há nenhuma vida tão frustrada que Jesus não possa consertar. Enquanto o garoto se revolvia na poeira, Jesus disse: eis que eu te ordeno, espírito mudo e surdo. Agora você vai ouvir. Saia desse rapaz e nunca mais
torne a ele. E o demônio clamou e agitou profundamente aquela criança. E quando finalmente o abandonou, a criança estava como que morta. Agora vocês conseguem gastar 2 ou 3 segundos das vidas preciosas de vocês para imaginar o coração daquele pai vendo o filho daquela maneira, espoliado, com as suas roupinhas gastas, sujas, deitado no chão, inerte, sem vida, abandonado. Até que finalmente Emanuel o toma pela mão e o ergue, e o garoto se levanta. É exatamente isso que Jesus faz por todos nós, irmãos. Por mais bem educados que sejam os nossos filhos, por mais que eles frequentem as melhores escolas, falem inglês, tenham um currículo elaborado, se eles não são apresentados a Jesus para que Jesus os levante, eles não são melhores que esse garotinho aqui. Meus irmãos, eu não tenho nada contra estudo, eu não tenho nada contra boa educação, mas na proporção em que nós gastamos verdadeiras fortunas para tornar os nossos filhos bons cidadãos do mundo, nós deveríamos ter a mesma ambição para tornar os nossos filhos cidadãos dos céus. Existem papais e mamães que dão tudo o que têm para que os seus filhos saibam qual é o tema do próximo Enem. Não está errado. O problema é que eles não fazem a mesma coisa para que os seus filhos tenham certeza absoluta de quem é Jesus. Devia ser um motivo de maior orgulho, irmãos, para as nossas famílias evangélicas, quando os nossos filhinhos completassem 15, 16 anos e eles chegassem para nós falando que sentiam no coração o desejo de serem um ministro do Evangelho. Será que você não se orgulharia de ver o seu filho no púlpito, meu irmão? Será que você não se orgulharia de ver o seu filho pregando à noite lá na Consciência Cristã? Você tem ideia do que isso significa? A nossa maior ambição, irmãos, deveria tornar os nossos filhos apaixonados por Jesus. Será que você não seria um papai e uma mamãe felicíssimo se a sua filhinha de 16, 17 anos, em dado momento, falasse para você que Deus colocou um determinado país no coração dela e que ela quer usar a vida dela para servir como um farol para iluminar aquela nação, uma ponte para guiar aquelas pessoas até a cruz ensanguentada do Senhor Jesus? Infelizmente, irmãos, nós estamos dentro de uma geração que não se emociona mais com isso. Porque quando nós estamos reunidos, tomando o almoço em nossos domingos, nós falamos nas entrelinhas do nosso discurso que missionário é aquela pessoa que deixa uma grande cidade e vai passar fome lá no fim do mundo. E quando os nossos filhos crescem, eles não querem isso para a vida deles, irmãos. Nas entrelinhas dos nossos discursos, às vezes, nós ensinamos para os nossos filhos que a palavra pastor é a terceira palavra mais ridicularizada do Brasil. Só perde para polícia e para prostituta. Já imaginou? E o cenário, irmãos, é esse que vocês estão vendo aí. Na última quinta e sexta-feira nós tivemos um momento tão prazeroso aqui, né? Tantos irmãos queridos estudando teologia. Foi um tempo assim de Deus nas nossas vidas. Mas se um dia vocês tiverem a curiosidade de frequentar um seminário de teologia, vocês vão encontrar salas para 30, 40 jovens, com 6 ou 7 alunos. É com o coração partido, irmãos, que um dos seminários mais tradicionais aqui da cidade está fechando as portas por falta de aluno. Deus tem me dado a benesse de ajudar em seminários de teologia, vai completar 20 anos. Eu não gostaria nem de dizer o tempo, vocês não têm ideia da minha idade, mas é isso mesmo. 20 anos, irmãos, eu conto nos dedos os pastores que eu formei. Eu choro por isso, irmãos, eu fico angustiado com isso. Porque muito provavelmente o problema está em mim. Porque os nossos jovens olham para pessoas como eu e não sentem o desejo de ser tal qual eu sou. Os nossos filhos estão crescendo, irmãos, estão sonhando em se tornar igual o Neymar. Eu não tenho nada contra o Neymar, irmãos. O Neymar é muito bom naquilo que ele faz e é por isso que quase todos os nossos jovens querem ser como ele. Talvez o problema esteja em mim, que não sou tão bom naquilo que eu faço e os nossos jovens não querem mais ser como eu sou. Vocês conseguem ver isso? Esse é um problema endêmico da igreja. E nesse Dia dos Pais, irmãos, eu gostaria de implorar algo a vocês. Procurem levar Jesus aos filhos de vocês. Procurem encontrar indícios da graça, desde a adolescência,
na vida dos filhos de vocês. Procurem encontrar, irmãos, aqueles sinais que seguirão aos que creem. Essa é a nossa mais sublime missão. Tudo mais será acessório, irmãos, se comparado a isso. Ainda hoje eu brincava lá com Davi no campinho de futebol, para onde a gente vai, disse que a gente vai explorar. E eu dizia, irmãos, para Deus em oração, e eu estou abrindo meu coração com vocês aqui agora. Eu falava para Deus, dizia, Senhor, eu não quero ser o pastor mais conhecido do mundo se eu perder o meu filho para ter isso. Eu não quero, Deus, se encontrar na glória com tantas pessoas preciosas que por meio da tua graça o Senhor me ajudou a salvar. Se lá na glória eu não tiver com Raíssa, com Yasmin, com Davi, eu prefiro salvar só eles três. Então organiza a minha vida, Senhor. Organiza as minhas ambições, organiza as minhas prioridades. Dá-me uma maior sensibilidade, irmãos, eu já tenho 40 anos. Eu não quero perder tempo, irmãos, eu tenho me inquietado há tanto tempo com isso. Vocês são testemunhas disso. Há quanto tempo eu não subo nesse púlpito e digo para vocês, irmãos, não percam tempo. Irmãos, cuidado para um dia não olhar para trás e perceber que a vida não valeu a pena. A vida tem pressa, irmãos. A vida passa depressa. Onde a gente chega, eu e Raíssa, o pessoal fala como Yasmin cresceu, como ela está grandona, o povo já confunde Yasmin com Raíssa, eu até confundo também. E eu percebo, irmãos, que aquilo que eu poderia fazer pela minha filha está passando, que ela vai se tornar uma mulher adulta, e eu não vou ter mais influência sobre ela. De que adianta, irmãos, pregar tanto, fazer tanta coisa? Ativismo não é sinônimo de vida bem aproveitada. Tem muita gente que está muito ativa, mas que quase não contribui. Tenham cuidado, irmãos, fazer muito não é sinônimo de contribuir muito. Tem muita gente fazendo muito, mas contribuindo pouco. Quantos grandes homens de Deus, irmãos, estão salvando o mundo inteiro, mas infelizmente não temos filhos. Vai ler a história de Samuel. Será que você não chora lendo a história de Samuel? Final do ministério de Samuel, ele reúne as 12 tribos e diz: a quem foi que eu enganei? A quem foi que eu defraudei? De quem foi que eu tomei o jumento? De quem foi que eu tomei o boi? E as 12 tribos tiveram que dizer: tu és um homem de Deus. As mesmas tribos que disseram: nós precisamos de um rei, porque os teus filhos não andam nos teus caminhos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Ontem foi o culto dos jovens aqui, irmãos. Traga o seu filho para o culto dos jovens, ajuda a irmã Elane, ore pelos jovens. Não é o ministério de Elane, não, é o nosso ministério, irmãos. Tem uma vida intencional, missional, vá ver culto dos jovens, coloque lá na agenda, a prioridade é o reino. Traga o seu filho para a escola dominical, meu irmão. Ore com o seu filho, mostre para o seu filho que você está orando. Você está lendo a Bíblia, meu irmão. Coloque o teu filho no caminho que ele deve andar. E até quando ele for adulto, ele não vai se desviar dele. Amém? Pois bem. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: por que é que a gente não conseguiu expulsar esse em especial? Aí Jesus falou assim: porque para expulsar esse tem que orar e tem que jejuar. Como é que a gente faz, irmãos, para tentar auxiliar os nossos filhos a não perderem a fé ao longo do caminho? Para missões mais especiais assim, irmãos, mais do que nunca, nós precisamos orar e nos consagrar. E olhar para a nossa agenda e pedir a Deus sabedoria para nós ganharmos a nossa casa, depois ganharmos o mundo inteiro. Eu quero acreditar, irmãos, que Deus tem sido misericordioso com a minha casa. Eu tenho visto indícios de graça na minha família. E eu sinto paz, irmãos, para continuar pelo mundo. Orem para que Deus me permita essa benesse até o final da minha jornada. E eu vou orar por vocês também. Amém.